A reposição te disse o que comprar. Agora vem a pergunta que sustenta o negócio inteiro. Quanto sobra para você em cada venda? Isso se resolve em duas telas. Uma onde você ensina as suas regras, outra onde elas viram preço. Vamos nas duas. Em configurações, abra a configuração de precificação. Repare nas abas em cima, uma por conta conectada. Custo, imposto e frete não são iguais em toda loja. Cada conta tem os seus números. E se aparecer um aviso amarelo dizendo que nenhuma configuração foi salva para essa conta, leia com atenção. Os valores na tela são os padrões do sistema, não os seus. Enquanto você não salvar, o Mervix está calculando com números que ele inventou. Esse é o aviso mais importante da tela, e ele some no segundo em que você salvar. Antes dos campos, olhe a caixa cinza lá embaixo. A fórmula. Ela explica tudo o que vem a seguir, porque cada campo desta tela existe para alimentar uma peça dela. E não tem caixa preta. O Mervix pega o preço efetivo, tira o custo do produto, o frete, o custo fixo, a comissão do Mercado Livre, o imposto e o marketing. E o que sobra, dividido pelo preço, é o seu MCP. E agora eu preciso de 30 segundos da sua atenção, porque aqui mora o erro mais caro do e-commerce. MCP não é lucro. MCP é margem de contribuição. Repare no que a fórmula desconta. Só o que aquela venda custou. O que ela não desconta é a sua empresa. O aluguel, a folha, o prolabore, o contador, a energia. E não é esquecimento, é que estrutura não cabe numa venda. Estrutura cabe no mês. Então, leia o número assim. O MCP é o que sobra de cada venda para pagar a sua estrutura. Só depois que a estrutura do mês estiver paga é que o que sobra vira lucro. Se a sua estrutura come 15% do que você fatura, vender com um MCP de 10 não é margem apertada. É prejuízo com cara de venda. E do pior tipo, quanto mais você vende, mais fundo você afunda. Com isso na cabeça, vamos aos campos. As margens. MCP mínimo é o seu piso. MCP máximo, o seu teto. Esses dois números viram uma faixa e é dentro dela que o Mervix trabalha o seu preço. E o piso não pode ser um número simpático, escolhido no chute. Ele é a fronteira entre trabalhar e trabalhar de graça. Veja quanto a sua estrutura custa por mês, divida pelo que você fatura. E o seu MCP mínimo tem que estar acima disso. O imposto. Este campo, e só ele, leva o seu imposto para dentro do cálculo. Ele pede um número só. E eu sei que a sua realidade tributária não é um número só. Então, se você é do simples, é o DAS, que você pagou dividido pelo faturamento do mês. A alíquota efetiva, não a da tabela. Se é do lucro presumido, quase tudo incide sobre a receita. Some e divida, mesma conta. E se é do lucro real, duas coisas. O que entra aqui é a carga já líquida do crédito das suas compras, não a alíquota de tabela. E deixe IR, PJ e CSLL de fora, porque eles incidem sobre o lucro, e o lucro vem depois desta conta. O atalho que serve para os três, o imposto que incidiu sobre as suas vendas no mês passado, dividido pelo que você faturou, é o seu número, e confirme com o seu contador. O marketing, também como percentual da venda. E o frete, o único que não é percentual da venda. Ele é percentual do custo. E isso é de propósito. Não é o frete que leva o produto até o cliente. Esse é assunto do Mercado Livre e já está nas taxas dele. Esse frete é o seu, o que você gasta para levar a mercadoria até o full ou até o seu centro logístico. É o frete de entrada. E ele fica amarrado ao custo de compra porque o seu preço de venda muda o tempo todo. Promoção, campanha, guerra de preço. Mas o que você gastou para levar aquela caixa até lá não muda porque você deu desconto. O primeiro item da fórmula, o custo do produto, não se digita aqui. Ele vem do cadastro, lá em produtos. É aquele custo cheio de que falamos. A caixa, o rótulo, tudo. Vale conferir, porque a tela inteira se apoia nele. E, por fim, os overrides por item. O produto pesado que come frete. O de comissão diferente, aquele que você aceita vender com margem menor porque puxa o resto do carrinho. Aqui, você trata cada um pelo MLB, pelo SKU ou pelo código de barras. A regra geral vale para todos. O override vale para um. Salve! E agora vem o passo que quase todo mundo esquece. Salvar não recalcula. Você salvou a regra. Agora precisa aplicá-la.
Vá em precificação e clique em atualizar precificação. Isso dispara o cálculo em cima de todos os seus anúncios. Leva alguns minutos e a própria tela mostra o progresso. Enquanto isso não roda, os preços que você está vendo são os antigos. E é exatamente aí que as pessoas acham que o sistema ignorou elas. Terminou? Então olhe a tabela, porque é aqui que a sua regra virou número. Cada linha é um anúncio seu, com 3 preços. O preço efetivo é o que está valendo agora, com desconto e promoção já embutidos. É o que o cliente paga. E ao lado, o preço mínimo e o preço máximo. O mínimo é onde você bate exatamente o seu MCP mínimo. O máximo é onde bate o teto. Aquela faixa que você definiu lá atrás, traduzida em reais, produto por produto. O status diz onde cada anúncio caiu em relação a essa faixa. É a coluna que você vai ordenar todo dia. Ela mostra quem está vendendo abaixo do que você aceita. Nos filtros, um que vale conhecer. Dá para separar por logística. Ver só o que está no mercado envios full, ou só o resto. Custo de full e custo de envio próprio não são a mesma coisa. E olhar tudo junto esconde problema. E agora, clique num anúncio, porque a tela de detalhe é onde a conversa fica séria. Aqui você vê a composição de custos. Para onde foi cada centavo daquele preço? A comissão, o imposto, o frete, o custo fixo, o seu produto. Não é um resultado, é uma prestação de contas. Se a margem daquele item está ruim, você consegue apontar o culpado. Tem também a composição com tacos. A mesma conta, mas com a publicidade daquele item entrando nela. Porque anúncio que precisa de propaganda para vender tem uma margem, e o que vende sozinho tem outra. É o gancho do próximo vídeo. Você vê os overrides que estão valendo para aquele item, para não ficar adivinhando porque ele fugiu da regra geral. E tem o simulador. Mexa no preço e veja a margem responder na hora. É onde você para de chutar. Vai dar 10% de desconto? O simulador te diz antes o que sobra. Isso é precificar com o número na mão e não no susto. No próximo vídeo, o outro lado dessa conta. Quanto você pode gastar para vender?